Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nós celebramos hoje a Eucaristia em comunhão com toda a Igreja, com todos os batizados, lembrando o aniversário do nascimento de São João Paulo II, que faria hoje, no dia 18 de maio de 2020, 100 anos. Foi ordenado sacerdote no dia 1 de novembro de 1946. Bispo auxiliar de Cracóvia em 1958. O Papa São Paulo VI criou o cardeal a 26 de junho de 1967. Finalmente foi escolhido para vigário de Cristo, Papa, a 16 de outubro de 1978. São João Paulo II foi aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX. Foi um dos líderes mundiais mais viajantes da história. Visitou 129 países durante o seu pontificado. Falava 12 línguas. Faleceu em 2 de abril de 2005, véspera da festa da Divina Misericórdia. Em 19 de dezembro de 2009, o Papa foi proclamado venerável pelo seu sucessor, o Papa Bento XVI, que posteriormente presidiu a cerimónia da sua beatificação no dia 1 de maio de 2011, domingo da Divina Misericórdia. E foi canonizado, declarado santo, junto com o Papa João XXIII, a 27 de abril de 1914, no domingo da Misericórdia, pelo Papa Francisco. Então, em comunhão com toda a Igreja, recordemos hoje o dia do nascimento para a Terra, o nosso querido Papa João Paulo II. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias deixámos Troade e navegámos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte fomos para Nápoles e de lá para Filipos, cidade principal daquela região da Macedónia e colónia romana. Estivemos nesta cidade durante alguns dias.
No sábado, saímos pelas portas da cidade em direção à margem do rio, onde julgávamos que havia um lugar de oração. Sentámo-nos e começámos a falar às mulheres ali reunidas. Uma delas, chamada Lídia, escutava-nos com atenção. Era negociante púrpura, natural da cidade de Tiatira, e adorava o verdadeiro Deus. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia. Quando recebeu o batismo, juntamente com toda a sua família, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E obrigou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Espírito da verdade dará testemunho de mim, diz o Senhor. E vós também dareis testemunho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas palavras para não sucumbirdes. Ande expulsar-vos das sinagogas. E mais ainda, aproxima-se a hora em que todo aquele que vos matar julgará que presta culto a Deus. Procederão assim por não terem conhecido o Pai, nem me terem conhecido a mim. Mas eu disse-vos isto, para que ao chegar a hora, vos lembreis de que vos tinha dito. Palavra da salvação. Neste dia que celebramos a festa do nascimento de João Paulo II, São João Paulo II, e em que Jesus promete que enviará o seu Espírito, e neste tempo pascal, em que é o tempo do Divino Espírito Santo, e na festa de São João Paulo II, no dia, refletir sobre o dom do Espírito Santo, o conselho, o bom conselho. Faz todo o sentido, porque João Paulo II foi um conselheiro, apontou-nos o caminho, disse coisas tremendas. A primeira, quando chegou, foi: não tenhais medo. E hoje precisamos de repetir isto incansavelmente neste tempo de pandemia. Foi dizendo coisas extraordinárias, como que o homem não tem o direito de fazer tudo. A ciência é para procurar o caminho para Deus e não para explorar os outros homens. E é isto que nós hoje temos que refletir. O dom do conselho permite ao cristão tomar as decisões oportunas nas horas difíceis da vida, para que se comporte como verdadeiro filho de Deus. E isso às vezes exige coragem. Pelo dom do conselho, o Espírito Santo nos inspira a maneira correta de agir no tempo e no momento oportuno. Todas as coisas têm o seu tempo. E tudo o que existe debaixo dos céus tem a sua hora. Já dizia o livro do Eclesiastes, do capítulo 3, versículo 1 a 8. Fora desse momento preciso, o que é oportuno pode tornar-se inoportuno. Nem sempre é fácil discernir se é oportuno falar ou calar, ficar ou partir, dizer sim ou dizer não. O Espírito Santo, com este dom do conselho, indica-nos a hora e o momento e a forma de actuarmos. É o dom que permite à alma o reto discernimento sobre como responder às circunstâncias da existência, tanto no tocante às próprias decisões, quanto na hora de orientar os irmãos a trilharem o caminho do bem. São Paulo lembra-nos: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons do Divino Espírito Santo. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados
de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém lhes diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes dos dons espirituais, mas é um só, e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para fazer a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Se nós pensarmos bem, quem é que nunca precisou tomar uma decisão importante e ficou sem saber o que exatamente devia fazer? Por exemplo, jovens, continuo a universidade, vou trabalhar, abro o meu coração à vocação de Deus que me chama, ou espero a formatura, caso com essa pessoa agora, ou espero mais alguns anos, aceito este trabalho, isento, eu digo que não posso. Bom, nestes momentos de impasse, o Espírito Santo vem em nosso auxílio e sopra sobre nossas consciências, com o dom do conselho. Ora, através do dom do conselho, é o próprio Deus, com o seu Espírito, a iluminar o nosso coração de forma a nos fazer compreender o modo correto de falar e de se comportar e seguir o caminho que caminho deve seguir. Este dom é enriquecido pela virtude da prudência, que ilumina interiormente a alma sobre o que fazer, que decisões tomar. A prudência é a virtude que nos ajuda a escolher os verdadeiros bens, as metas boas da vida e os meios necessários para alcançá-los. O Papa Francisco aponta ainda, para cultivar este dom é preciso vida de oração. A condição essencial para conservar este dom é a oração. Sempre voltamos ao mesmo tempo, a oração. Não é tão importante, mas é tão importante a oração, rezar com as orações que todos nós sabemos desde criança, mas também rezar com as nossas palavras. Rezar ao Senhor, Senhor ajuda-me, aconselha-me, o que é que eu devo fazer agora, neste momento? E com a oração abrimos espaço, a fim de que o Espírito venha e nos ajude naquele momento. Aconselhe-nos sobre o que nós devemos fazer. A oração, nunca esquecer a oração. Nunca. E continua o Papa Francisco. É o Espírito que nos aconselha. Mas nós devemos abrir espaço ao Espírito para que possa nos aconselhar. Abrir espaço é rezar. Rezar para que Ele venha e nos ajude sempre. Em nossa preparação para o Pentecostes, peçamos ao Espírito Santo que aumente em nós este dom,
e renova a nossa vida de oração e o desejo de sermos fiéis aos apelos de Deus em nosso coração. O dom do Divino Espírito Santo, bom conselho. Todos nós aspiramos por isto. Receber o bom conselho para seguir. Mas é no alicerce da oração, do silêncio, da oração prudente, de saber escutar, que se recebe o bom conselho. Não é o alarido, a fama, os shows. É no silêncio. É na oração. Todos nós recordamos de ver os nossos pais de joelhos diante do Santíssimo Sacramento. Às vezes nós nem sequer sabemos, nem lembramos-nos, mas nem sequer sabemos o que estavam a dizer ao Senhor. Certamente estavam a pedir a Deus o bom conselho para nos orientar, para nos guiar. E nós temos que ser agradecidos disso. Mas o caminho do bom conselho implica uma pedagogia, implica-me um trabalho, um caminho que nós temos que aprender a percorrer, começando de sabermos ajoelhar, de estar em silêncio e dizer aquilo que o Senhor bem já sabe, conhece tudo, mas que precisa de ver o nosso gesto de humildade para recebermos o bom conselho. Era tão bom, o mundo seria tão diferente que todos nós, quando temos de tomar grandes decisões, sejam elas a que nível fosse, nos ajoelhemos, nos prostremos diante do Senhor. Irmãos e irmãs, não só a fé nos sinais de Jesus nos que converte e dá a vida, mas a vossa palavra poderosa e eficaz. Peçamos ao Pai que nos ajude a escutá-la, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Por todos os ministros e fiéis do povo cristão, e por aqueles que abrem ao anúncio da Boa Nova, para que recebam as riquezas de Deus Pai, oremos. Pelos responsáveis que são incompetentes e por aqueles que são prepotentes e vaidosos, para que peçam a Deus inteligência e humildade, peçam o conselho de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que enfrentam dificuldades na vida, sobretudo neste momento de pandemia, perca de trabalhos, para onde vamos, como fazer, e lhes respondem com paciência e fortaleza para que tenham fé e alimentem na oração, oremos, irmãos. Pelos enfermos, doentes nos hospitais e em suas casas, pelos presos, os idosos, as pessoas sozinhas, para que se entreguem nas mãos de Deus e de Maria e procurem o bom conselho do Senhor, oremos. Pelos irmãos da nossa comunidade paroquial e por todas as comunidades do nosso mundo, para que se alimentem da palavra e do pão vivo, oremos. Senhor nosso Deus, ensinai-nos pela vida do vosso Filho a permanecer serenos nas nossas limitações. Por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e douradas mãos, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que partiram nesta pandemia, todos os nossos familiares, todos aqueles que gostaríamos de lembrar e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Confiantes, nós vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, desta vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal, por este vosso santíssimo corpo e sangue. Conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus apareceu aos seus discípulos e disse-lhes: a paz esteja convosco. Aleluia. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovaste com os sacramentos da vida eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Seja a todos uma boa tarde, uma boa noite e logo teremos o nosso terço às 9 horas. Boa noite.